Olá, pessoal. Vamos avançar. Estamos tratando do regime normativo das contribuições sociais. Já falamos da sua natureza tributária, dos reflexos e das consequências da afirmação da natureza tributária das contribuições sociais. E agora eu quero fechar um circuito analítico. Eu quero que você entenda que as contribuições sociais que têm natureza tributária possuem uma vinculação, uma adstrição, uma amarra, uma presa, uma prisão, um aprisionamento, digamos assim, ao custeio da Seguridade Social. Essa característica, essa amarra, essa vinculação, esse engessamento é tratado pela doutrina com a expressão ou com a alusão à referibilidade das contribuições sociais. E funciona mais ou menos assim. Duas das contribuições sociais, são vinculadas especificamente à Previdência Social, ou seja, ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Quais? As contribuições dos empregadores e dos tomadores de serviços sobre a sua folha de pagamento e as contribuições dos trabalhadores, segurados em geral. Então, essas duas contribuições sociais, previstas no artigo 195.1a e 195.2 da Constituição, são presas, vinculadas, adstritas, direcionadas especificamente para abastecer o RGPS. Não pode ser usado esse dinheiro para fazer uma rodovia nova ligando Goiânia a Belo Horizonte. Não pode. Construir uma escola pública, uma universidade pública no sertão do Cariri. Não pode. Fazer a transposição do Rio São Francisco. Não pode. Pô, mas não são projetos bacanas? Universidade pública, levar água via transposição de rio, uma rodovia nova para duas cidades importantes e lindas. Não ia ser bacana para o Brasil? Ia, mas não use esse dinheiro. Porque o dinheiro oriundo da arrecadação dessas duas contribuições sociais, patronais e dos trabalhadores, dos segurados, elas são amarradinhas, presas, dirigidas, direcionadas exclusivamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, o funcionamento do Regime Geral de Previdência Social. Tá, mas e as outras contribuições sociais? Bom, as demais contribuições sociais, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição social sobre operação de importação, contribuição sobre concurso prognóstico, elas também têm referibilidade, também, só que uma referibilidade um pouquinho mais ampla, que esses valores devem ser usados genericamente nas políticas públicas da Seguridade Social, ou seja, em uma das três políticas públicas de seguridade: saúde, previdência ou assistência. Então, você pode usar para hospitais, você pode usar para acolhimento à vítima de violência doméstica, pagamento do BPC-LOAS, que a gente já estudou, para aporte previdenciário também, no regime geral, enfim, para qualquer aplicação orçamentária dentro da Seguridade Social. Vai poder usar esse dinheiro dessas contribuições para rodovia, fazer uma rodovia ligando Porto Alegre a Alegrete. Nem sei se fica longe, se fica perto, sei lá. Desculpem os gaúchos. Não vai poder usar esse dinheiro para essa rodovia federal. Por quê? Porque, por mais importante que seja, a infraestrutura rodoviária não integra a Seguridade Social. Então, o dinheiro arrecadado com as contribuições sociais não pode ser empregado para esse objetivo. Só para o orçamento da Seguridade Social. A gente já aprendeu na primeira aula da unidade 3 que a Constituição exige um orçamento específico e, portanto, uma programação
de receitas e de despesas específicas para cada uma das políticas públicas da Seguridade Social. Tá? Tá, e como é que funciona a arrecadação dessas contribuições sociais? Como vocês já sabem, a legitimidade ativa, ou a capacidade tributária ativa, para usar o termo técnico mais adequado, é da União, especificamente pelos seus agentes que integram a Receita Federal do Brasil. Então, a arrecadação é feita, é realizada, é provida pela Receita Federal, e os valores arrecadados são alocados inicialmente na conta única do Tesouro Nacional. É o que determina a MP 2170/2001, que entrou naquele trem da alegria da Emenda Constitucional 62. 62? Que eternizou, não, 32. Teve uma emenda constitucional que eternizou as medidas provisórias que estavam pendentes de apreciação pelo Congresso na ocasião. Enfim, essa foi uma delas. Tá, e o que acontece depois? Pô, se está na conta única do Tesouro, vai misturar com o resto dos valores. Aí, calma aí. Ingressou via conta única do Tesouro, tem que haver o repasse imediato para os mecanismos ou para os instrumentos orçamentários da Seguridade Social. Falando em termos mais técnicos, para os fundos específicos relacionados à operação e ao funcionamento da Seguridade Social. Então, o fundo do SUAS, o fundo do Regime Geral de Previdência Social, o fundo relacionado às políticas públicas de saúde. E a previsão normativa desses fundos e do manejo da manipulação desses fundos está no Decreto Federal 93872, de 86. E lá se diz, eu achei importante transcrever o artigo 77 aqui, lá se diz expressamente que o dinheiro vinculado a um fundo, ou seja, o dinheiro depositado num fundo, atrelado matemática e economicamente a um fundo, não pode ser utilizado para uma despesa sem relação com os objetivos e serviços daquele fundo. Ou seja, dinheiro alocado e amarrado ao fundo do Regime Geral de Previdência Social não pode ser usado para outra finalidade. Não me venha com uma nota de empenho para comprar uma obra, para comprar uma estátua nova para o estádio do Maracanã. Não me venha, não pode. Dinheiro que está no fundo do Regime Geral de Previdência Social só pode ser manejado, manipulado, sacado, movimentado para objetivos e serviços diretamente relacionados aos objetivos da Previdência Social, que são cobertura e proteção social na forma da Lei 8.213 de 91. Para facilitar e para impedir as bocadas nesse fundo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a Lei Complementar 101 de 2000, atribui ao INSS a competência para a gestão do fundo do Regime Geral de Previdência Social. Então, deu mais ou menos a chave do cofre, ou atualmente a senha da conta, onde o fundo do Regime Geral de Previdência Social fica depositado. Então, INSS, todo mês você tem que liberar uma folha de pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios em geral, não tem? Tem. Então, faça o seguinte, a conta onde esse fundo está depositado, os valores desse fundo estão depositados é a conta tal, a senha, o presidente do INSS vai ser o gestor master da senha, ele autoriza a liberação da folha de pagamento. Para quem tem experiência de atuação junto à Previdência Social, sabe que até hoje a direção central do INSS, a Previdência, tem uma história de rodar maciça. Quando eu entrei na Procuradoria, 14, 15 anos atrás, os advogados, os juízes, enfim, alguém perguntava para mim, sabe dizer quando é que sai o pagamento, né? O juiz manda implantar um benefício, aí você bota no sistema, mas até cai o dinheiro na conta. Quando é que o dinheiro cai na minha conta, hein? Me perguntavam. Aí eu não sabia, estava recém-chegado no serviço público.
eu perguntava, né, para o staff técnico do INSS. E a resposta, quando eu recebi essa resposta, eu fiquei apavorado. O que, que é isso? Ah, doutor Igor, o pagamento vai sair depois que rodar a maciça do mês. Aí eu imaginava, né, o pessoal com a manivela rodando. Esquisito, né, rodar a maciça. Mas, enfim, é um termo técnico que ficou, que pegou, para liberação contábil e para liberação de gestão mesmo, de controle, auditoria interna, enfim, dos valores geridos pelo INSS como o manager desse fundo do regime geral de previdência social. Bom, aí você deve estar pensando assim, Igor, pô, para de caô, porque eu estou sabendo que tem a tal da DRU, da DRU, que significa desvinculação das receitas da União. E a desvinculação das receitas da União, a DRU, prevista no artigo 76 do ADCT, permitia para a União abocanhar até 30% das contribuições sociais e usar para outras finalidades que não tenham nada a ver com saúde, previdência nem com assistência. E isso tem anos, anos e anos, vem sempre sendo seguidamente, vinha sendo seguidamente postergado, prorrogado. Se você for no caput do artigo 76 do ADCT, está previsto que essa bocada de 30% da DRU, das contribuições sociais, vigoraria até 2023. Só que a reforma da Previdência do fim de 2019, a emenda 103, acabou botando o que me parece um ponto final na desvinculação das receitas relacionadas a contribuições sociais, acho que a gente está estudando hoje, essas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, incluiu o parágrafo 4º do artigo 76 para dizer que a desvinculação tratada no artigo 76 caput não se aplica às receitas, ou seja, os valores arrecadados, referentes às contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, não mexa mais, nem a título de desvinculação, nem a título nenhum, em valores arrecadados para o custeio da Seguridade Social. Não mexa mais nesse dinheiro. Então, o recado que eu estou interpretando, que isso ainda está muito recente, mas o recado da doutrina é: não se aplica mais, não cabe mais a usurpação de valores do fundo do regime geral de previdência social para outras finalidades, assim como, de uma maneira mais ampla, não cabe o abocanhamento parcial das receitas arrecadadas para o custeio da Seguridade Social para outros objetivos, por mais nobres que sejam. Não pode mais. A gente ainda tem gente que ainda... Porque tem um conflito aparente do caput com o parágrafo 4º. Então, isso ainda enseja uma discussão, isso não é ponto final. Estou exprimindo a minha impressão e o que me parece vai ser o entendimento predominante, reinante, mas vai saber, né? Tudo isso que eu disse, né, essa questão da vinculação, da referibilidade das contribuições, e aí voltando estritamente para a Previdência Social, tem uma ligação muito forte com a exigência da prévia fonte de custeio. Lembra? Nenhum benefício pode ser criado, estendido, nem majorado, sem que o legislador nos diga da onde virá o dinheiro para fazer frente a essa despesa. Então, é tudo muito amarradinho no direito previdenciário. E aí a gente está pronto para analisar um por um os requisitos e os critérios de cada contribuição social. No próximo vídeo eu começo a falar das contribuições incidentes sobre as empresas e entidades equiparadas. Vou parar esse vídeo, já volto no próximo com esse assunto. Até breve!